Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma capa pro garrafão de água, super fácil de fazer. Essa aqui que eu fiz foi inclusive no TNT. Vamos lá? Então, gente, pra fazer a nossa capa, né, do garrafão de água, aqui eu vou utilizar o TNT, tá? Mas você pode estar utilizando o tecido também. Calma aí, não tô conseguindo abrir. Você pode estar usando o tecido também que você preferir, tá? E aqui, o que que eu vou fazer? A primeira coisa é cortar. E o que que acontece? Como eu vou fazer com o TNT, eu não vou fazer costura de acabamento. A única costura que eu vou fazer é juntando, né, essa partezinha de cima redonda com essa aqui que vai ficar em volta do garrafão. Então, embaixo e aqui nas laterais, o corte tem que ficar perfeito. Ó. E como é que eu fiz pra ele ficar perfeito? Peguei uma régua aqui porque realmente com tesoura eu não consigo fazer, principalmente aqui no TNT preto, né? Riscar com a caneta e cortar com a tesoura pra ele ficar perfeito, não. Então eu corto com o cortador circular e a régua, essa régua aqui do alumínio, ó. Que aí o corte vai ficar retinho e perfeito, já que não vai ter costura. Se caso você for fazer no tecido, aí você faz a costura de acabamento. Que eu vou mostrar aqui pra vocês no meu antigo. O meu antigo foi de tecido que eu fiz, ó. Só que ele já tá bem velho, mas aí, ó, você vai fazer, tá vendo aqui, ó, costura de acabamento. Vou mostrar pra vocês como é a costura de acabamento. Tá vendo? Como que você vai fazer a costura de acabamento se você for fazer um tecido que não dá pra ficar assim um corte perfeito. Depois que você cortar nas laterais e na parte de baixo, você vai dobrar uma vez, dobrar uma segunda vez e passar a costurinha aqui bem aqui na beirinha de baixo, tá bom? Aí faz isso nas duas laterais desse retângulo que a gente cortou e na parte de baixo, porque a de cima a gente vai costurar aqui, aí não tem problema. Então agora vamos cortar. O meu já tá cortado, eu vou só passar a medida pra vocês. Esse aqui, que vai na parte do corpo do nosso garrafão de água, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 87 centímetros, tá? Lembrando que esse aqui não vai ter costura nas laterais e nem embaixo, tá? Porque se você for colocar a costura, você vai ter que aumentar mais a costura, tá? Esse aqui é sem costura. Então, 87 por... Vamos ver aqui. 87 por 45, tá? Então, eu cortei um retângulo de 87 por 45 pra fazer aqui no TNT, que é sem costura, ok? E cortei um círculozinho, que vai ser a minha parte de cima. Deixa eu só ajeitar aqui, que ficou essa pontinha aqui. Pronto, cortei esse círculozinho com o diâmetro de mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui no meio, um diâmetro de 28,5, tá? E o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, juntar, né, essa parte aqui do corpo com essa parte de cima. Vou colocar aqui esses clipezinhos pra ir pregando eles aqui, ó. Aqui você vai pregar do lado avesso, tá? Como eu não tenho avesso, não tem problema, tá? Eu vou colocar a qualquer lado. Mas aqui, ó, vai ficar direito com direito. Se tiver, né, algum lado certo, você coloca aqui direito com direito e vai fazer aqui pelo esquerdo, pelo lado de dentro. Então, eu vou colocar aqui, só pra vocês terem uma ideia. Que eu vou lá na máquina de costura e vou costurar. Então, você vai costurando ele todinho aqui, essa parte maior aqui do corpo, em volta aqui desse círculo que a gente cortou, tá? Olha só, então você vai costurar ele todinho até chegar lá no final. E aí, gente, no caso desse meu aqui vai estar prontinho, é muito fácil de fazer, que é só depois que eu passar essa costura aqui, desvirar ele pro lado, virar ele pro lado avesso, né? E colocar lá no garrafão, tá? Super fácil de fazer esse de TNT, porque o de tecido você ainda vai fazer a costura de acabamento, esse aqui nem precisa. Então, eu vou lá na minha máquina agora
Tá? Ó, já marquei todinho aqui. Tá faltando só um restinho ali, mas eu já vou mostrar pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo. Ó, tá vendo? Ele vai ficar assim. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui e passar essa costura aqui em volta dessa minha parte redonda, juntando com essa parte do corpo, tá? Passa a costura todinha aqui em volta. Essas duas partes aqui, ó, no final, elas vão se encontrar justinha aqui, uma do ladinho da outra, ó. Aqui vai ser a abertura por onde você vai colocar lá no garrafão. Tá vendo? Aqui ela vai se juntar, ficar certinha, tá? Então, eu vou lá passar essa costura e volto pra gente continuar. Prontinho, gente. Eu só costurei. Já ficou assim, tá vendo? Vai ficar assim pra gente colocar lá no garrafão de água. Aqui, ó, atrás, ela ficou assim, com a abertura, tá? E aqui, gente, eu não tô achando pedacinho. Mas quando eu fui fechar aqui, ele não ficou rente um com o outro aqui, tá? Ele passou, e o que passou eu cortei. Eu acho que passou uns 2 dedinhos aqui. Aí eu cortei pra ele ficar assim, ó, rente aqui um com o outro, tá? Então, antes de você fazer, se você for fazendo tecido, antes de fazer aquelas costurinhas assim, você faz só de um lado e aí mede certinho pra poder fazer do outro lado o tamanho certinho pra ele ficar certinho aqui, ó. Tem que ficar certinho um com o outro aqui sem transpassar, tá? E aqui do mesmo jeito, mesmo que você não costure, você começa a costurar aqui, ou quando chegou mais ou menos aqui, depois, um pouco depois da metade eu medi, vi que ia passar, aí eu tirei o tamanho que eu vi que ia passar, tá bom? E aí, aqui também, se você for fazer no tecido e for fazer pra vender, você pode estar passando um overlock, um zigue-zague aqui pra dar acabamento, tá? Depois, ó, só vira e tá prontinho, ó, a nossa capa pro garrafão. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. E aí, é só colocar a capinha lá por essa abertura aqui, tá bom? E é isso. Então, olha só, coloquei aqui no meu garrafão. Depois vou ver se eu passo um ferro, que ele tá um pouquinho amassado. Mas coloquei aqui. Ele ficou apertadinho, porque eu tirei aqueles dois dedinhos que eu falei pra vocês, né? Eu tirei pra poder dar certo costurar no círculo. Então, se vocês quiserem que ele fique folgadinho, aumenta um pouquinho o círculo, tá? Mas eu gostei desse jeito que ficou, porque ele ficou bem justinho no garrafão. Mas aí vai do jeito que você preferir. E é isso, tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.